Olá, sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje, nós vamos rever os conceitos de programação orientada a objeto, que são essenciais para podermos aprender padrões de projeto. Então, nós vamos começar fazendo uma revisão geral sobre aqueles conceitos de orientação a objeto. Nada novo, bem tranquilo. Ok? Bom, vamos começar com um conceito geral sobre o que é a programação orientada a objeto. É um paradigma de programação, né? Ou seja, uma forma da gente programar. A gente já programou estruturado, já programou, por muito tempo, programou-se de forma modular. E agora nós temos um paradigma mais moderno, não tão moderno, o pessoal associa muito PO com Java, né? E acha que é uma linguagem recente como Java, mas não. PO é bem mais antigo, mas a gente não está numa aula específica de PO, então deixa esses detalhes um pouco de lado. Mas é um paradigma moderno, usado pelas linguagens de programação moderna, em que você representa o sistema através de um conjunto de objetos que vão trocar mensagem entre si. Então você cria classes para representar cada um desses objetos. Então, as representações abstratas dos objetos, as entidades do mundo real são as nossas classes. E aí esses objetos, eles enviam mensagens que disparam os métodos que você escreveu para cada classe, para cada objeto. Então você vai especificar esse comportamento e as propriedades que cada objeto possui. Então imagine que você quer informatizar uma escola. Você vai identificar as entidades que existem naquele domínio, você vai identificar a entidade aluno, entidade professor, entidade turma, e aí você vai criar uma representação dessas entidades. Você vai criar a classe turma, a classe professor e a classe aluno. E aí essas entidades, essas classes vão trocar mensagem entre si, esses objetos, quando você estiver com o sistema interagindo. Então, a classe aluno, ela vai ter o método fazer avaliação, ela vai ter o método requisitar histórico, que são as ações. E ela também vai ter características, propriedades, que são a série que o aluno pertence, a turma a qual ele está matriculado, as disciplinas que ele faz. Ok? Bom, como eu já disse, essas classes, essas relações abstratas que você vai criar, ela vai representar tudo que aquele objeto possui. E aí nós vamos definir isso em comportamentos, que são os métodos, são as ações, as funções, para quem vem do paradigma estruturado, ou aliás, modulado, né? Ou atributos, propriedades, as características, o que o aluno possui. Lembrando que quando eu estou na classe, eu defino tudo que quem é daquele objeto, que é daquele molde, tem. Então, todo aluno tem nome, todo aluno tem matrícula. Quando eu falo do objeto, aí eu já dou valor. É o aluno da matrícula 3, do nome José Pedro. Ok? E, por uma mesma classe, eu posso gerar diversos objetos. Então, eu criei o molde aluno, eu posso instanciar os 40 alunos que pertencem àquela sala. Cada atributo, cada método, ele vai ter que definir a visibilidade. Quem pode enxergar esse atributo, quem pode enxergar esse método. Então, nós vamos ter em Java 4 modificadores de acesso. Em PHP, nós temos 3 modificadores de acesso, que é o nosso foco aqui hoje. Então, em PHP, eu tenho o público, que vai ser visível na própria classe, nas suas subclasses e para todas. O protegido, que vai ser visível na própria classe, na sua subclasse, mas nas outras classes, não. O privado, que vai ser visível na própria classe e não será visível nem nas subclasses, nem nas classes externas, no resto do mundo. Então, digamos, se você definir um método como sendo privado, só a classe vai poder usar esse método. Se você definir esse método como sendo protegido, a classe e as subclasses vão poder usar esse método. Se você definiu esse método como público, todo mundo que criar um objeto daquela classe vai poder ter acesso a ele. Se você estiver usando uma linguagem Java, por exemplo, você vai ter mais um modificador de acesso, que é o package. O package vai ser como se fosse dentro do mesmo pacote, as classes que pertencem ao mesmo pacote, ou as classes que são subclasses, né? Então o package é como se fosse dentro do pacote, ele é público. E externo ao pacote, ele tem um comportamento de protegido. Quem estiver fora do pacote, mas com a subclasse, pode acessar. Quem estiver dentro do pacote, pode acessar também. Se você estiver fora do pacote e não for subclasse, você não tem acesso. Esse modificador não existe em PHP, okay? Até a versão atual. Esse modificador não existe em PHP, a gente usa alguns outros recursos para fazer isso. Então, a gente colocou só os 3 que é o que nós vamos usar em PHP, que é a linguagem base da nossa disciplina. Bom, entre os vários pilares da programação orientada a objeto, nós temos a abstração, que é
aquelas características essenciais que um objeto possui. Ai, depois eu tiro o espirro na edição. Mentira que eu não vou editar esse vídeo. Mas se eu fosse editar o vídeo, eu tirava o espirro. Mas como eu não vou, fica o espirro aí de brinde. E não é Covid. Espirro não é sintoma de Covid. Para quem está vendo esse vídeo fora de 2020, pesquise o que foi a pandemia do Covid em 2020. Você vai ver que foi punk. Bom, então eu preciso fazer ali a classe aluno. Eu preciso pensar, eu preciso definir quais são as características que um aluno possui, quais são os modos, os métodos, quais são as ações que esse aluno faz, o que esse aluno precisa fazer, o que distingue esse objeto como sendo um aluno. E a gente chama esse processo de abstração. Então, quando eu estou pensando, estou definindo, estou fazendo ali o escopo desse aluno, eu estou abstraindo. Eu estou criando, pensando, modelando para que outra pessoa depois possa usar sem ter que entender como essas coisas funcionam. Quando a pessoa pensou no controle remoto para operar uma televisão, ele abstraiu aquele controle remoto e aí ele criou como aquele controle remoto funciona, ele pensou tudo para que você possa usar o controle remoto sem saber como é que ele funciona. Usar o controle remoto de forma abstrata. Eu aperto esse botão, mudo o canal. Como que isso funciona? Alguns pensam até que é magia. E pode ser que seja, porque você não está vendo aquilo. Certo? Aquilo foi abstraído por outra pessoa. E para você, chegou algo já encapsulado. O que é o encapsulamento? A pessoa não deixa você ver o circuito que está dentro do controle remoto. O que você tem acesso? Você tem acesso àqueles botões ali, aquela interface. Aquela interface é o que está pública daquele controle remoto. Ok? Então, o encapsulamento é quando você define o que as outras classes podem ver, o que é público, o que é privado, o que é protegido. Em geral, o básico do encapsulamento você faz colocando os atributos privados e fazendo métodos seletores, os getters e os setters, para você manipular os atributos. Eu tenho lá um atributo X, mas esse atributo não é público, porque se ele fosse público, qualquer um poderia colocar qualquer valor nele. E eu não quero isso. Então esse atributo ele é privado e eu tenho o método get e o método setter. Nesses métodos eu permito que você coloque e obtenha o valor desse atributo, mas está dentro de um método em que eu consigo programar, eu consigo controlar esses valores. Herança é um recurso em que você pode adicionar novos métodos, novos atributos a um código, mas sem começar do zero. Então, por exemplo, toda essa beleza que você está vendo pelo vídeo aqui não veio do zero. Eu herdei essa beleza do meu pai. Então, esses olhinhos puxados e essa cor branca veio do meu... Não, mentira, não veio do meu pai, porque meu pai não tinha nem um olho puxado e nem era branco. Mas finge que foi para fins didáticos. Então, essas características, em vez de eu escrever do zero, eu herdo de uma superclasse e especifico as novas habilidades da subclasse. Meu pai não sabia nada de computador. Eu herdei as características dele e implementei novos métodos relacionados à ciência da computação. Ok? É importante definirmos que classe herda apenas de classe, interfaces herdam de interface, nós vamos ver o que é interfaces, né? Classes implementam interfaces, inclusive pode ser mais de uma, ok? Polimorfismo, outro conceito importantíssimo. Qual que é a ideia do polimorfismo? A ideia é que o mesmo método possa possuir diversos comportamentos. Então, eu tenho um método, vamos dizer que uma superclasse equipamentos que voam, sei lá, eu consegui pensar uma palavra para equipamentos que voam geral, que não seja avião, tipo teco, objetos que voam, voam e não é pássaro. Aí, essa classe tem o método voar. Aí, herdando essa classe, eu tenho avião, eu tenho espaçonave, eu tenho disco voador, eu tenho tic-tac, aqueles aviãozinhos com aquelas turbininhas, eu tenho papagaio, esses pipa que a criança solta. Todos eles herdam o método voar dessa superclasse. Mas cada um implementa esse método de uma forma diferente. A forma como um avião supersônico voa não é a mesma forma que uma pipa voa. Ok? Então, eu tenho para o mesmo método diversos comportamentos diferentes em suas subclasses. Cada subclasse herda aquele método da superclasse, mas implementa a sua própria versão, que pode usar as características anteriores e adicionar novos recursos. Eu posso chamar o método que eu herdei, como posso sobrescrever, eu posso mudar completamente aquele comportamento se for o meu interesse. Temos um conceito de classes abstratas, que são classes que não podem
Gerar objetos. Então, a classe é o conceito, o objeto é a ocorrência. Então, você tem a ideia de caneta, pensa numa caneta. Você pensou em objeto caneta, a classe caneta. O que precisa ter para ser uma caneta? Isso aqui é o objeto caneta. Talvez você não tenha pensado, na classe você não definiu a caneta tinha que ser branca, tá vendo? Mas essa caneta aqui, ela é branca, é um objeto caneta e ela é branca. E essa outra caneta aqui é um objeto caneta, mas ela é preta. Mas você identifica as duas como sendo caneta. Por quê? Porque elas pertencem à mesma classe, são dois objetos da mesma classe. A classe abstrata, ela representa um conceito abstrato. Então pense agora no objeto de cachorro. Você não consegue pensar em um objeto de cachorro. Por quê? Porque o cachorro, se ele for um pitbull, você tem uma imagem de pitbull. Se ele for um pincher, você tem outra imagem. Não existe uma imagem de cachorro. Cachorro é abstrato demais. Então, se eu fizer uma classe para representar o cachorro, eu vou fazer uma classe abstrata. Essa classe abstrata cachorro, ela vai ter o que é comum a todos os cachorros, independente de ser pincher ou pitbull. Por exemplo, morder. Todo cachorro morde. Enfim. Todo cachorro morde. Então, o pincher morde e o pitbull morde. Quando o pincher herdar de cachorro, que é a classe abstrata, pincher, como é uma classe concreta, existe objetos de pincher, meu vizinho deve ter um. Então, você tem lá objeto de pincher, então a classe pincher tem que ser concreta. Ela herdou de cachorro, que tinha um método abstrato morder. Então, o pincher vai ser obrigado, por ele ser concreto, a implementar esse método abstrato que a classe cachorro possui. Então, o pincher vai ter que escrever como é que é a mordida, qual é o nível máximo de força que tem. O pitbull vai ter que morder, vai ter que dizer qual é o nível máximo de força que possui. E aí vai estar a diferença entre um e o outro. Diretamente ligado ao polimorfismo, lembra? Então, agora, quando o pincher, eu falo assim, o Léo foi mordido por um cachorro, isso não diz nada. Se o cachorro que mordeu o Léo foi um pincher, o Léo provavelmente está bem, talvez está com raiva e tal, talvez tenha agredido o animalzinho, não, eu não faria isso. Agora, se o cachorro que mordeu o Léo for um pitbull, você já fica preocupado, o Léo pode estar até morto uma hora dessa. Ok? Então, a classe abstrata define comportamentos que são obrigatórios nas subclasses, mas que não tem como ser implementado na superclasse. Eu não sei dizer como que cachorro morde. Ok? Então, ela representa uma ideia abstrata. Lembrando que isso é uma revisão, então eu estou simplificando bastante. Interface. Interface é um elemento estrutural muito importante, que é como se fosse uma classe 100% abstrata. A classe abstrata ela pode ter alguns comportamentos concretos, ela pode ter atributos. Por exemplo, a classe cachorro podia ter respirado. O cachorro respira igual, independente de ser pincher ou pitbull. Então, pode definir isso na classe cachorro. Ok? Para economizar código, né? Economizar a reimplementação. Agora, a interface ela só tem comportamentos. Então, se eu quiser definir uma interface para cachorro, eu vou definir quais são as ações que todo cachorro tem que fazer. E aí, quando você for escrever, você vai escrever uma classe que implementa aquela interface. E aí, a sua classe vai ser obrigada a fazer todos os métodos que estão definidos na interface. Veja bem, a interface não tem um comportamento padrão definido. Eu posso definir um comportamento padrão na superclasse e alterá-lo, né? Eu posso alterar aquele comportamento através da sobrescrição e mudar aquele comportamento. Na interface, eu sou obrigado a sobrescrever aquele método, mas aquele método não tem um corpo. Ele está vazio lá na interface. Na interface eu tenho apenas a assinatura do método. E aí você, quando for fazer, você é obrigado a implementar todos aqueles métodos que a sua classe falou que vai estar implementando. Lembrando que uma classe pode, inclusive, implementar mais de uma interface. Bom, aqui eu vou cortar já, vamos parar, porque nossa aula já ficou um pouco grande, já estamos em 14 minutos. E eu agora tenho um exercício aqui, eu vou fazer uma outra aula corrigindo esse exercício, ok? Então eu tenho aqui duas interfaces em PHP e temos aqui uma série de exercíciozinhos para vocês estarem fazendo, ok? E eu vou fazer uma segunda aula onde eu corrijo esse exercício bem rapidinho também, porque nós já vimos esse exercício em sala de aula, ok? Mas é basicamente para rever. Nós vimos a teoria, né, rapidinho, para não tomar muito tempo, e você poder ter uma aplicação prática desses exercícios, poder rever esses conceitos, aí vai surgir alguma dúvida, você usa os nossos fóruns, os nossos mecanismos, deixa comentário, me manda e-mail e tal, para a gente esclarecer essas dúvidas, ok? Bom, então o exercício está aqui, começa aqui nas interfaces, depois tem alguns exercícios que são só criar algumas classes, está bem simplesinho, vocês vão conseguir fazer sem muita dificuldade. Bom, é isso. Como eu disse, fica aquele exercício de final para vocês finalizam aquele exercício.
eu vou estar postando lá no Cigar o link para a próxima aula já, e na próxima aula eu vou estar corrigindo esse exercício. Se durante a execução do exercício você tiver qualquer dúvida, tem lá nossos mecanismos para você entrar em contato comigo, que foram definidos na nossa aula inaugural. Se você não assistiu a aula inaugural, ela está disponível, ok? Assista, vá lá, veja quais foram nossos combinados, veja quais são os horários de atendimento, a forma de atendimento, entre em contato comigo e esclareça. Essa aula, nós já tivemos essa aula presencialmente antes de suspendermos as atividades presenciais, né? No começo do semestre nós já tivemos essa aula. Eu dei uma revisada, fui bem rapidinho, porque para dar uma relembrada, ficamos um bom tempo parados. Se tiver qualquer dificuldade, entre em contato comigo, ok? Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.